Olá, esse é o segundo encontro científico da Régua. Eu sou Ederson Oliveira, sou mestrando no programa de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional, e esse trabalho foi feito em conjunto com os meus orientadores, professor Wesley Oliveira de Souza, da Universidade Federal de Rondonópolis, e professor José Ricardo Miras Mermudes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho se intitula Nova planta hospedeira e primeiro registro de Amalactos carbonários, Coleóptera curculione de Molitini, para a Mata Atlântica do Sudeste. Bem, Curculionide é a segunda maior família de metazoários, com cerca de 51 mil espécies distribuídas em cerca de 4.600 gêneros, e é uma das famílias com representantes em ambientes aquáticos. Esses besouros possuem antenas geniculadas e clavadas que são abrigadas em um sulco no rosto, o escrobo, e essa é uma característica muito importante para a coevolução desses bichos com as plantas, porque permite que eles perfurem o tecido vegetal sem que as suas antenas sejam danificadas. Eles ocupam hábitats muito diversificados, tendo os grupos aquáticos e semiaquáticos em associação com plantas de diversos gêneros, e distribuídos em pelo menos 6 subfamílias de Curculionidae. Uma dessas famílias é Molitini, que engloba dentro da tribo Amalactini o gênero Amalactus. Esse gênero possui 3 espécies, Nigritos, Aterrimos e Carbonários. Carbonários é registrado somente em Ciperácea até hoje. Aterrimos é o que tem a distribuição mais ampla, com registros desde o México até a América do Sul, e esse bicho já foi encontrado em Marantáceas e Ciperáceas, e Nigritos, que é distribuído pela América do Sul e com registro apenas em Marantáceas. Apesar das reconhecidas funções ecológicas que são atribuídas às macrófitas, aí eu cito, por exemplo, o biomonitoramento de ambientes artificiais, as suas relações com os invertebrados ainda são pouco estudadas, especialmente no caso dos gorgulhos. Já existem alguns estudos conduzidos em ambientes aquáticos do Pantanal Mato-Grossense e da Amazônia Central que apontam uma lacuna no conhecimento taxonômico de Curculionidae e também na composição de espécies aquáticas relacionadas com macrófitas. Então, promover um estudo na Mata Atlântica em áreas de preservação é muito importante para a gente integrar o conhecimento dessas relações dos insetos com as macrófitas. Então, as grandes lacunas no conhecimento estão na taxonomia desse grupo, na composição e em como eles interagem com as macrófitas. Esse trabalho foi desenvolvido na Reserva Ecológica de Guapiaçu, no município de Cachoeiras de Macacu, que fica um pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Essas são as 3 lagoas onde foram realizadas as amostragens. As áreas alagadas da região foram transformadas em pasto e espaço para lavoura durante a década de 80. E somente a partir de 2005 houve um esforço de restauração desses ambientes. Então, criou-se uma grande área inundada de 12 hectares através do represamento de uma nascente próxima. E aí, com a volta do habitat, houve o retorno das macrófitas, que são hospedeiras dos curculionídeos em questão nesse trabalho. Foram realizadas 5 expedições, outubro e dezembro de 2019, março e agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Uma primeira técnica de coleta foi utilizando um quadrante de madeira de 0,2 metros quadrados. A gente colocava esse quadrante em pontos aleatórios dos bancos de macrófitas, retirava todo o conteúdo vegetal e analisava em busca de adultos e imaturos de besouros. Foram feitas 30 amostragens por dia em cada um dos alagados, totalizando 90 amostras por expedição. E também realizamos uma coleta direcionada em Tifa dominguensis, popularmente conhecido como taboa. Nesse caso, foram 30 indivíduos amostrados por dia, totalizando 90 indivíduos por expedição. Os procedimentos seguiram o tradicional, os bichos foram fixados, triados, foram identificados com a ajuda de especialistas e com a ajuda de literatura específica,
foram montados, depositados na coleção entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da UFRJ, foram fotografados e os imaturos foram levados para o laboratório para serem acompanhados. O principal resultado desse trabalho é o Amalactos carbonarius, que os adultos dessa espécie se diferenciam das outras duas espécies, principalmente por apresentarem o pronoto com uma pontuação fina e uniforme sobre a vista lateral, que não avança sobre o protórax, conforme as setinhas ali estão mostrando. Além disso, elevações intersticiais do élitro bem evidentes sobre essa vista lateral, e o prosterno e o mesosterno com pontuações bem grossas e bem pontuados, sem diferenciação entre a parte do disco e a parte da borda, sem a região central e a região lateral sobre uma vista ventral. Foram encontrados 67 indivíduos dessa espécie, sendo que o período de seca foi onde a gente achou menos, foram 11 amalactos coletados em agosto de 2022. Os imaturos de curculionídeos foram obtidos em 8 indivíduos de Typha dominguensis, com uma larva por planta, então a gente não achou nenhuma planta que tivesse mais de uma larva associada, e nós associamos esses imaturos ao amalactos pelo tamanho do corpo. A outra espécie que a gente encontrou lá, um baridini, ele tinha um tamanho de corpo não compatível com esses imaturos. As 8 larvas foram encontradas sempre na porção basal da bainha foliar da planta, brocando sempre a região do parênquima lacunoso da macrófita. E também encontramos 2 pupas, sempre na porção basal do parênquima lacunoso, e essas pulpas constroem câmaras pupais utilizando a fibra da planta para a pulpa ficar protegida durante seu processo de desenvolvimento. Então, nesse estudo foram registrados pela primeira vez adultos, larvas e pulpas de Amalactos carbonarius em Typha dominguensis, confirmando então a especificidade de hospedeiro para esse grupo de plantas. Registro dessa espécie de gorgulho existiam apenas para Ciperácea na literatura, então é um novo registro a nível de família de monocotiledôneas. Além disso, Amalactos carbonarius apresentava uma distribuição registrada apenas para a porção norte da Mata Atlântica do Brasil, na Bahia. Então esse é o primeiro registro da espécie para a porção sul da Mata Atlântica, no Sudeste. Além disso, também coletamos 25 indivíduos de Baridini, que é uma subfamília com um grande número de gêneros, mais ou menos 550 gêneros, e com uma grande diversidade de espécies, distribuídas em todas as regiões biogeográficas. Tivemos um indivíduo apenas coletado de Tyloderma fasciatum. Essa é uma coleta considerada acidental porque não existem espécies de Tylodermas associadas a essa planta, por enquanto, na literatura. E também coletamos um indivíduo de Sphenophoros taboa, que é uma espécie já reconhecidamente encontrada em taboas. Inclusive o nome da espécie dado pelo professor Vanin, que descreveu, remete a essa planta. E a relativa baixa diversidade encontrada em comparação com os outros trabalhos do Pantanal é um resultado importante no contexto de restauração desses alagados. É provável que exista uma relação entre a restauração dos alagados ser relativamente recente e a riqueza de besouros encontrados nesses ambientes. Então, estudos futuros podem se aprofundar na relação desses besouros com a fase de restauração do ambiente e também podem ser feitas amostragens em outros locais de Mata Atlântica para verificar se realmente a riqueza nesse bioma é bem menor do que no Pantanal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu agradeço ao meu programa de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional, ao Laboratório de Entomologia da UFRJ, à Reserva Ecológica de Guapiaçu e ao Projeto Guapiaçu pela realização do evento e à CAPES pelo financiamento das atividades.